Pessoal, tudo bem com vocês? No dia de hoje eu vou estar trazendo sobre os 4 elementos e como eles conversam com a gente, como acontece essa alquimia entre os 4 elementos: terra, ar, água e fogo. Nós temos todos esses elementos dentro da gente, todo ser vivo tem esses elementos na gente. O planeta Terra é constituído desses 4 elementos. Só que, porém, uns em menos quantidades. Cada um de nós carrega um elemento primordial, digamos assim, a depender do período em que nós nascemos. Às vezes acontecem coisas na nossa vida, alguma situação difícil, algum obstáculo, alguma dificuldade com a qual nos deparamos em nossa vida. E muitas vezes a gente nem percebe, a gente nem repara que pode ser fruto de algum elemento que esteja em desequilíbrio, em desarmonia na nossa energia. Por exemplo, uma pessoa que ela tem tudo organizado dentro de si, as suas ideias, ela tem planos, assim, projetos mirabolantes. Só que só fica no papel, só fica no mental dela. E ela pensa e não materializa, não concretiza, ela não põe isso pro prático, ela não põe isso para materializar na vida dela. Só fica lá no papel, só fica na teoria e na prática não vai, aquilo não flui na vida dela. Esse é o exemplo da terra em desequilíbrio. Outro exemplo é aquela pessoa assim que é muito impulsiva, ela toma atitudes muito precipitadas e muitas vezes ela vai lá e toma aquela atitude e depois ela vê que não era bem aquilo que ela queria, ou uma atitude que ela faz, uma escolha que ela tem na vida, e ela vai lá e quebra a cara, descobre que não era aquilo que ela queria de fato e se arrepende, né? E isso é o exemplo do fogo em desequilíbrio, aquela precipitação total que leva a uma pessoa que esteja com o elemento fogo em desequilíbrio. Então, como a gente pode perceber, entre esses exemplos que eu dei e alguns outros tantos que pode acontecer, né, com a gente com algum elemento em desequilíbrio, que não necessariamente possa ser o nosso elemento primordial de nascimento, visto que todos nós carregamos os 4 elementos em si. E isso pode estar acontecendo com cada um de nós. Então é importante que a gente conheça sobre os 4 elementos, a função que eles têm, né? A importância que eles têm em nossa vida, em nossas energias, para a gente estar carregando, tendo uma vida mais equilibrada, uma vida mais harmônica mesmo. Então, sem mais delongas, eu vou direto ao ponto e eu vou estar falando sobre os 4 elementos. O que são um pouquinho sobre os 4 elementos, o que é eles na forma equilibrada, harmônica, e o que são esses 4 elementos em sua forma desarmônica, tá? Elemento terra. O elemento terra é aquele elemento que ele é de materialização, de construção, é um elemento que chama muito por concreto, por prático, por pragmatismo. Então, pensa num projeto qualquer projeto que a gente queira desenvolver. Por exemplo, eu quero construir uma profissão. Aí a pessoa vai lá e faz planos e ela vai investir naquilo que ela quer para si como profissão, e ela vai lá e vai concretizar aquilo. Ela vai estudar, ela vai juntar dinheiro para, sei lá, fazer uma faculdade, um curso, qualquer coisa, enfim, para levar aquele meio, aquele caminho para levar ela, para ela tá concretizando isso, essa profissão, para ela. E isso é elemento terra. Exemplo, também eu quero construir uma casa, quero comprar minha casa, a pessoa vai lá, vai trabalhar, vai juntar dinheiro e vai materializar aquilo, construir aquele sonho dela. Esse é o elemento terra, é o elemento de construção. Toda aquela construção, construções materiais e construções que nem profissão, que nem esse exemplo que eu trouxe também. Tudo isso é o elemento terra. Ele chama para concretude, ele chama para prática, por pragmatismo, para objetividade e para edificações. E uma pessoa que está com seu elemento terra em equilíbrio, ela vai conseguir mesmo
ela vai conseguir pôr em prática as suas teorias, ela vai materializar seus objetivos, seja qual for o objetivo, sonho, meta, pretensão que ela tenha, ela vai estar conseguindo materializar isso na vida dela. Ela vai chamar aquela força dentro dela, de si, e vai estar conseguindo materializar as coisas dela. E, caso contrário, essa pessoa esteja em desequilíbrio no elemento terra, ela vai trazer muita insegurança, muita indefinição, ela vai ficar muito insegura para estar iniciando algo novo, para estar materializando as coisas, para construir as coisas. Ela pode até ter ideias, ela pode até saber o que ela quer para si, mas ela não vai ter aquela coragem, aquela força dentro dela para ela estar materializando as coisas, para trazendo aquilo para o objetivo, para o campo da praticidade, digamos assim. Então, essa pessoa vai ter uma dificuldade imensa em estar concretizando as coisas na vida. Esse é o exemplo do elemento terra em desequilíbrio. O elemento ar. O elemento ar é aquele elemento do pensamento, da reflexão, do raciocínio, do questionamento, do questionar. Esse é o elemento ar. É um elemento assim, que ele chama muito assim, para raciocínio, para ideias, para pensamento mesmo. Ele é responsável pela ação do questionar, da gente estar questionando tudo aquilo que a gente ouve. A gente está questionando e não aceitar aquela ideia como verdade, mas ir atrás de fatos a fim de ver se aquilo de fato condiz com o nosso pensar, condiz com aquilo que a gente acredita como verdade na gente. Esse elemento ar, ele é responsável pelo nosso questionar e não acatar aquela ideia como certa, a gente atrasa aquilo, questionar se aquilo é coerente com a gente. Então esse é o elemento ar. E a pessoa com o elemento ar em equilíbrio, ela vai conseguir fazer esse exercício diariamente na vida dela. Vai estar questionando, vai estar chamando para o intelecto, para as forças do pensamento, do pensar. Então ela vai conseguir ter essa harmonia, pensamento, ideias, e vai chamar com uma grande força isso para ela, essa questão do pensar mesmo. Caso contrário, essa pessoa ela esteja em desarmonia com o elemento ar, ela vai ser aquela pessoa que ela não questiona nada, que tudo ela aceita como verdade, sem pensar antes, sem ir atrás para ver se aquilo é verdade, se aquilo faz sentido para ela. E ela vai ser uma pessoa que ela vai ser muito fácil de ser manipulada, inclusive. E outra questão também pro desequilíbrio do elemento ar são aquelas pessoas que elas começam a ser muito críticas, desenvolver uma crítica muito forte com relação a outras pessoas, de não aceitar opiniões adversas a dela, só a opinião dela é a que importa, é a que vale, e a pessoa não vai se fechar muito e ela não vai querer ouvir a opinião das outras pessoas. Ela vai ter uma dificuldade muito grande de ouvir os outros. Ela vai querer falar, que o elemento ar ele tem isso muito em si, né? O elemento de comunicação, chama muito para comunicação, e essa pessoa ela vai querer falar, vai querer expor suas ideias, mas ela vai ter uma dificuldade de receber, de ouvir o outro. Então esse é o desequilíbrio do elemento ar. O elemento água. Água é aquele elemento que ele chama pro sentimento, para sensações, tudo aquilo que envolve sentimento, que envolve as ações do coração, é o elemento água que está agindo. O sentimento, qual o sentimento que eu tenho por mim mesmo, pelas outras pessoas, pela minha família, pelos meus amigos, inclusive por outras pessoas, né? É o sentimento, esse que é o elemento água. E as pessoas com o elemento água em equilíbrio, elas vão conseguir lidar muito bem com esse elemento, elas vão conseguir desenvolver mais o seu sentimento, vão conseguir perceber, digamos assim, né, mais o sentimento delas por outras pessoas, elas vão estar conseguindo
perceber mais esse movimento com relação ao sentir, as suas sensações. E elas vão estar conseguindo expressar também os seus sentimentos. Já a pessoa que está em desequilíbrio com o elemento água, ela vai ser uma pessoa que vai ter muita dificuldade em estar expressando isso, esse sentimento. Então, pode ser pessoas que realmente, né, elas vão amar os outros, mas elas vão ter aquela dificuldade dentro delas, um certo, digamos assim, um ressecamento mesmo, né, e vão estar com dificuldade de estar expressando mesmo esse sentimento pelas outras pessoas, vão ter muitas indefinições com relação aos sentimentos, né, ao sentir. Então elas vão ter dificuldade de estar percebendo mesmo qual o sentimento que elas têm por si mesma, pelas outras pessoas. Elas podem ter muita dificuldade também de valorizar mesmo as outras pessoas. Vão ter aquela dificuldade de perceber mesmo, de valorizar o outro. Será que eu estou dando valor mesmo para minha família, pro meu marido, para minha esposa, enfim, será que eu estou cuidando de fato, né? Estou expressando meu sentimento pelo outro, né? Então, o água, ela chama muito isso para isso, esse questionamento com relação ao sentimento mesmo, né? Então, o desequilíbrio do elemento água, ele vai trazer isso também. E ele pode trazer também aquela sensibilidade muito aflorada, muito exacerbada, digamos assim, que é aquela pessoa que ela se magoa facilmente, tudo vai mobilizar ela de maneira muito intensa. Isso também é, inclusive, um desequilíbrio do elemento água. Então, aquela pessoa que cultiva muitas mágoas, muitos ressentimentos, isso não é nada bom, né? Gera depressão. Tanto o ressecamento, digamos assim, de emoções, não sentir emoções, ser aquela pessoa muito seca de sentimentos, é ruim. E também essa exacerbação, digamos assim, de sentimentos também é ruim, né? E quanto a cultivar mágoas, ressentimento das outras pessoas, também vai gerar um desequilíbrio no elemento água. E agora, por fim, eu vou falar do elemento fogo. O elemento fogo é aquele elemento de queimas, de transmutação, de transformações, de expansão. É um elemento que fala muito em transformações na vida. O que eu quero transformar na vida? Tudo que envolve transformações é elemento fogo, de lapidação também é elemento fogo. Então, o elemento fogo em equilíbrio, ele é capaz de fazer com que a gente seja estimulado mesmo a estar buscando as transformações necessárias na nossa vida. A gente está pensando o que a gente quer transformar na nossa vida, o que nós estamos precisando transformar na nossa vida, o que precisa ser queimado em nossa vida que a gente não quer mais. Isso vai de várias coisas, exemplo, coisas mesmo que nós temos em casa, que estão lá se deteriorando, a gente não está usando, não está fazendo um bom uso daquilo, e desde de coisas que a gente vai acumulando, pensamentos que a gente acumula, projetos, ideias e coisas que a gente vai ficando e a gente não faz uso daquilo. A gente tem que entregar pro fogo, para ele queimar e encerrar aquele ciclo e trazer um ciclo novo para nossa vida. Então, isso é o fogo em equilíbrio, é aquela capacidade a gente está fazendo as transformações necessárias na nossa vida, as queimas necessárias. E também um ótimo elemento de lapidação. Lapidação, eu digo no sentido da gente estar lapidando nosso caráter, estar nos burilando para ser uma pessoa melhor, para realizar a transformação que a gente precisa realizar na nossa vida, para a gente estar buscando ser um ser humano melhor, a começar pela gente mesmo, né? Ser um ser humano melhor para nós mesmos e para os outros ao nosso redor, para todas as pessoas. Então esse é o elemento fogo, é aquele elemento que é capaz de realizar as transformações necessárias na nossa vida. E, no caso, a pessoa que esteja com o elemento fogo em desequilíbrio,
ela vai ter muita dificuldade de estar realizando as transformações necessárias na vida dela. Ela pode até nem perceber o que ela precisa modificar na vida dela. E aí a vida dela muitas vezes dá um monte de coisa errada, acontece coisas ruins com aquela pessoa e ela, né, começa a pensar, pô, eu não tenho sorte, né? Mas será que não é o elemento que está em desequilíbrio? E aí a pessoa não percebe as transformações que ela precisa fazer na vida dela. O universo está mostrando para ela o tempo todo o que ela precisa transformar na vida dela e a pessoa não percebe, né? Então é um desequilíbrio no elemento fogo. E também outro exemplo de desequilíbrio no elemento fogo é a precipitação. Como eu falei naquele exemplo que eu tinha dado no começo do vídeo, que é a precipitação total. A pessoa tomar atitudes precipitadas sem levar em conta a opinião do seu coração, do seu mental, aquele encontro de união entre razão e emoção. A pessoa não pensa com clareza antes de tomar aquela decisão. A precipitação total é, inclusive, um exemplo do desequilíbrio do elemento fogo. Mas então, por que eu falei tudo isso? Aí tu vai me perguntar, mas, Tayane, tá, tudo bem, eu identifiquei, eu tenho um desequilíbrio com o elemento água, por exemplo. Tá, e aí? E o que eu faço? E como é que fica, então? Aí é que entra a questão do chakra do tempo, que eu vou entrar falando agora nessa questão. A gente identificando um desses desequilíbrios, seja o nosso elemento primordial, o nosso elemento de nascimento ou algum outro elemento, a gente vai poder tratar isso. Porque não adianta a gente somente ouvir que ter o conhecimento de que eu estou com o meu elemento desequilibrado, ou seja lá qual elemento for, e não tratar. Não adianta nada. Então a gente precisa ter a consciência de que realmente a minha dificuldade é essa. Eu tomo decisões muito precipitadas. Eu não faço um burilamento correto do que eu devo pensar antes de agir. Eu vou lá e quebro a cara toda vez, não aprendo. A pessoa ela tem que começar o trabalho ela tendo consciência de que ela faz isso e de que ela precisa mudar isso na vida dela, porque senão aquilo vai ficar se repetindo. Entende? Muda a situação, muda as pessoas, mas aquele fato repetitóide ele fica o tempo todo, né? Enquanto a pessoa ela não mudar a sua consciência, aquele fato vai continuar se repetindo na vida dela. Então ela precisa tomar consciência e ela precisa equilibrar esse elemento. Então, o que o chakra do tempo ele faz? A gente conversa, é uma análise terapêutica com a pessoa, e a gente vai conversando com a pessoa, e a gente vai vendo qual o elemento que ela está em desequilíbrio. Se, porventura, ela esteja, claro, né, não significa dizer que a pessoa vai estar em desequilíbrio com o elemento, mas se ela estiver com desequilíbrio em um ou mais elementos, estar conversando com essa pessoa e tá chamando ela para consciência, ela tá percebendo que ela tem mesmo uma dificuldade com relação a algum elemento e ela tá trabalhando isso. E através de técnicas a gente vai estar possibilitando esse equilíbrio, essa harmonia entre os quatro elementos, possibilitando então que haja essa alquimia, essa mistura entre os quatro elementos, que vai fazer com que a nossa vida ande para frente. Porque muitas vezes a nossa vida às vezes está cheia de dificuldades, seja de obstáculos, seja de caminhos difíceis. E justamente é isso, são os elementos que estão em desequilíbrio mesmo, que estão fazendo que as coisas acabem travando, digamos assim, na nossa vida. Então a gente precisa equilibrar, a gente precisa fazer uma limpeza de chakras, a gente precisa estar equilibrando esses elementos com técnicas específicas. E é isso, é trabalho, é fala, é conversa terapêutica, chamando para consciência
e limpeza. É isso que de fato vai fazer com que propicie que a gente tenha um equilíbrio entre esses elementos. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha sido o mais clara possível e espero que vocês gostem e façam uma análise mesmo aprofundada acerca de vocês mesmos, ver se vocês, caso vocês tenham alguma dificuldade com relação com o elemento e tá se percebendo isso mesmo, porque é muito importante de estar fazendo essa autoanálise mesmo, tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês e até uma próxima.